Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada, Sabas, meu grande amigo, pelo convite de estar aqui falando a vocês. Essa aula eu preferi gravar hoje porque fiquei com um pouco de receio de, no dia da apresentação, eu ter algum imprevisto, então achei melhor deixar gravado, porque qualquer coisa eu entro só para discussão. Eu achei mais prudente fazer isso, tá bem? Bom, então vamos lá. Começando aqui. Bem, a aula que foi pedida para que eu conversasse com vocês, né? Então, o tema da minha apresentação vai ser câncer de mama hereditário para graduandos e profissionais da saúde, o que o profissional realmente então deve saber, tá? O que eu acho interessante é que a gente converse sobre alguns conceitos básicos antes de iniciar a aula. A grande questão que todo mundo sempre faz para a gente é a respeito de se o câncer é genético, né? Então, a gente tem influências ambientais e a gente tem a influência genética. E deixar bastante claro que sim, o ambiente ele influencia no aparecimento de câncer, do desenvolvimento de tumores, e que sim, todo câncer é genético, afinal de contas, todos eles acontecem a partir de uma mutação no gene. A grande questão que eu acho que gera maior quantidade de dúvidas, e por esse motivo acho que são conceitos básicos para serem falados, é que existe a diferença entre câncer esporádico e câncer hereditário, visto que todos são genéticos, mas nem todos são hereditários. Dentro do senso comum, muitas pessoas acreditam que o fato de ter algum parente na família, né, de ter realmente alguém na família é o que mais seria o fator de risco, ou que a maior parte dos cânceres seriam atrelados a isso. Basta ver quando a gente fala com pacientes, se faz mamografia, por exemplo, anual, e se ela não tem câncer na família, se não tem ninguém com câncer na família, a resposta dela é: mas eu acho que eu não preciso fazer exame, porque afinal de contas eu não tenho ninguém na família. Então, esse é um conceito importante para deixar bastante claro que 70 a 80% dos cânceres de mama, eles vão acontecer porque nós somos mulheres e porque nós estamos envelhecendo todos os dias. 15 a 20% existe um risco familiar, ou seja, a gente sabe que é uma família que de repente tem um número maior de casos de câncer, mas talvez a gente não tenha conseguido estabelecer um gene atrelado a essa família, que aí sim, no caso, é o câncer de mama hereditário, é aquele que a gente tem daí a herança, que vai passando mesmo de pai para filho, tá bem? Então, só para mostrar para vocês, esse trabalho aqui, que mostra essa relação do risco de câncer de mama de acordo com a história familiar, tá? Então, nesse estudo aqui, com mais de 100 mil mulheres sem história familiar, é claro, se a paciente tem um familiar com câncer de mama, o risco dela é 1,77. Se tem mais de dois, esse risco vai para 2,5. Se tem câncer, família com câncer de mama, a partir dos 45, 1,53. Se for com menos de 45, 2,47. Então, é claro que a gente tem a influência da família, né? A história familiar é algo extremamente importante, mas só lembrar daquele conceito básico: a maior parte dos cânceres não estão atrelados necessariamente à história familiar, e sim ao desenvolvimento do ser humano, né? A gente acaba desenvolvendo as doenças pelo fato de sermos mulheres e estarmos envelhecendo todos os dias, tá bem? Bom, então essa que é a diferença. O câncer esporádico, a gente nasce lá com um parzinho de genes, esses genes estão os dois super bonitinhos e de repente a gente tem ao longo do tempo da nossa vida, a gente desenvolve um alelo deles acaba tendo um erro, e quando a gente tem o erro nos dois alelos, desenvolve-se o câncer. Pelo menos essa é a teoria, né, que a gente mais passa para frente, que a gente mais conhece. Quando a gente tem um risco de câncer hereditário, a questão é: a gente já nasceu com uma certa deficiência. Então, esse genzinho ali que tá, até eu tenho um parzinho, um deles já nasceu deficitário. É como se a gente tivesse um ambiente com duas lâmpadas. Uma das lâmpadas, a gente já entrou na casa com ela apagada. Não foi a gente que quebrou essa lâmpada ou que estourou essa lâmpada, mas ela já estava queimada. Mas o ambiente ainda está claro. A partir do momento que a gente fecha, que a outra luz se apaga também, existe daí o desenvolvimento do câncer. E isso pode acontecer.
acontecer em qualquer dos nossos cromossomos, né? Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, a nossa diferença em relação do homem para a mulher é nesse grupinho aqui só. Então, por esse motivo, a gente precisa deixar bastante claro que quando a gente pergunta uma história familiar, e isso também é super importante de ser dito, não interessa só a história da mãe, porque normalmente as pacientes elas acham que sim, elas falam, ah não, doutora, a família da minha mãe não tem nenhum caso de câncer de mama. Ué, mas e o seu pai, né? Então a gente também tem que perguntar, porque isso tanto faz, a gente pode ter o desenvolvimento de um câncer hereditário também por conta de uma herança trazida pelos pais, tá bom? Pelos homens, né? Então, a gente passando para isso também, algo que é interessante de a gente falar, é essa questão das mutações somáticas ou germinativas. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma mutação, em uma mutação somática, né? Então, a gente tem alguma coisa que aconteceu na mama, tá? Então, tem ali uma mutação, mas essa mutação ela aconteceu numa célula da mama, ou seja, ela foi somática, está no corpo, mas está na mama. O seu filho, né, teoricamente, ele tem chance de receber essa mutação que você desenvolveu ali na mama? Não. Agora, se você tiver uma mutação germinativa, ou seja, você tinha uma mutação no gene ali na gônada, né? Então no espermatozoide ou no óvulo, essa mutação aconteceu ali. Se essa mutação aconteceu ali, automaticamente ela vai ser passada porque você tem o desenvolvimento, então os seus genitores, na verdade, né, os seus filhos vão ter essa mutação herdada, tá? Então, quando acontece a mutação na célula somática, é diferente daquela mutação germinativa, porque no final das contas você vai transmitir, porque já está naquela célula gonadal, então essa herança ela vai ser mais facilmente transmitida, tá bem? Bom, deixa eu só me trocar aqui de lugar para aparecer. Tá. E essa mutação, então, ela pode ser um oncogene, pode ser um gene supressor de tumor, pode ser um gene que cause reparo de erro de replicação. Então, as síndromes hereditárias, as síndromes de câncer hereditário, elas podem acontecer de N formas, tá bem? Bom, mas e como é que a gente descobre, então, se esse câncer é hereditário ou se ele é só genético e ele aconteceu por uma questão pessoal, somática, desenvolvida por questões ambientais, né? Como é que a gente pesquisa se foi realmente que se teve essa questão da herança germinativa hereditária? Bom, a gente normalmente indica o teste genético, tá bem? A gente precisa suspeitar, né, dessa família, então a gente precisa fazer a construção de um heredograma, que é esse mapa aqui, é como se fosse um modelo, né, de mapa, um mapa mental para que coloque tudo bonitinho, estabelecido e cheque se realmente existe esse risco. Então aqui, por exemplo, pode ver, olha, todas as faixinhas, né, tem a presença de alguém com câncer, tá bem? Então isso é o que vai construindo para o oncogeneticista, para o clínico e depois para o oncogeneticista, essa perspectiva de que, olha, sim, essa paciente merece um teste genético. Hoje em dia, todo o mundo todo, né, tá com um olho nesse mapa aqui. Então, isso aqui eu peguei de ontem, tá bom? Tô gravando hoje, domingo, dia 23, mas esse mapa aqui foi de ontem, 22 de agosto, onde a gente tem, então, 22 milhões de casos confirmados e 794 mortes por conta disso. Mas a gente não pode esquecer que as doenças se somam, né? Então, por que a gente está falando aqui num fórum sobre câncer e câncer hereditário? Porque a gente não tem só Covid no mundo, tá? Então, o Covid, nesse momento, está trazendo a gente a fazer essa reunião online, a não conseguir ir aí para o calorzinho do Piauí, né, que eu adoro, mas nesse momento a gente tem que lembrar realmente que as doenças se somam. Então, o câncer no mundo, a gente tem uma estatística de que a gente tem em torno de 18 milhões de casos de câncer todos os anos, e a gente tem, olha a diferença aqui, enquanto nos casos de Covid, a gente tem 22 milhões e 794 mil óbitos. Para câncer, a gente tem 18 milhões e a gente tem 9 milhões de 600 mortes esperadas. Então, a gente não pode deixar uma coisa
em detrimento da outra. E quando a gente fala, então, de números gerais, a incidência, então, 1 em cada 5 homens vão ter câncer, 1 a cada 6 mulheres vão ter câncer. Deixa eu trocar eu de novo. E a mortalidade, 1 em cada 8 homens, 1 em cada 11 mulheres. E quanto disso que é representado quando a gente fala do câncer hereditário, que é o nosso foco aqui? Se a gente tem 625 mil novos casos de câncer de câncer em 2019 esperados para o Brasil, 62.500 novos tumores desses tumores novos por ano são hereditários. É o que representa aqueles 10% que a gente falou lá no começo da aula. Então, a gente não está falando de pouca gente, a gente está falando de muita gente que pode estar aí circulando pelas ruas com câncer nesse formato hereditário. Bom, o que o aconselhamento genético faz, então? Quando a gente identifica essa paciente, a gente encaminha para um oncogeneticista, ou se a gente tiver um treinamento para isso, para a gente mesmo construir esse heredograma, o que a gente busca nisso? A história médica detalhada, a gente cria esse modelo, checa a ancestralidade, a raça, a gente tem que pedir o comprovante de casos da família, tem que ver realmente a avaliação do risco de determinadas mutações, considerar que o teste pode ser realizado principalmente no portador, tá bem? É um grande questionamento, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é um grande questionamento quem colhe. Então, quem colhe, de preferência, é aquela pessoa que deu origem a essa suspeita. Ou se a gente tiver mais de uma pessoa na mesma família com câncer, então a gente sabe que câncer ele pode ser hereditário, mas ele também pode ser esporádico. Então, aí a gente vai talvez eleger naquela mesma família, quem é a pessoa? Aquela pessoa que tenha um tipo de tumor que possa estar mais atrelado a essa questão hereditária e não aquele que pode estar mais atrelado a uma questão esporádica. Então, o aconselhamento genético ele tem como objetivo identificar quais são os pacientes de alto risco, identificar portadores assintomáticos entre os familiares, porque se você teve uma herança que você carregou, você já nasceu com aquele defeitinho em um dos pares, você pode identificar antes de acontecer aquele segundo evento e você consegue, então, mudar a história de vida dessa pessoa. Então, você pode planejar medidas de vigilância e prevenção diferentes daquela da população geral, faz diagnóstico precoce, reduz mortalidade e morbidade em relação aos tratamentos oferecidos. É fácil a gente lembrar de tudo isso aqui? Não, não é, tá? E isso muda, tá bem? Então, a minha sugestão sempre, quem quiser checar, sempre checa lá no NCCN qual é a recomendação daquele ano, porque as coisas mudam e mudam bastante. Na prática, quando suspeitar, quando a gente tem um paciente com diagnóstico precoce, numa idade diferente daquele da população geral, só em relação a câncer de mama, por exemplo, a gente coloca dúvida naquela paciente com câncer com menos de 45 anos. Mais de um tumor primário no mesmo indivíduo, múltiplas gerações da família com câncer, não necessariamente o mesmo, mas vários, Apresentações pouco comuns, então câncer de mama no homem, câncer de mama bilateral, tumores raros, então tumor de adrenocortical, de plexo coroide, e subtipos histológicos diferentes, então medular tireoide ou o próprio câncer de mama, mas o triplo negativo, que é um subtipo daqueles do câncer de mama, mas que está mais fortemente atrelado à questão de hereditariedade. Deixa eu me mudar de lugar de novo. Quando a gente olha o tipo de câncer, então, por exemplo, quando a gente tem o câncer de mama, a gente tem múltiplos genes que estão relacionados à presença de um risco aumentado para câncer de mama. Mas a gente também, mas quando a gente olha isso, a gente vai ter vários genes e cada gene desse tem penetrância variada. Então a gente pode ter, então vou voltar aqui. Então, por exemplo, a gente pode ter o BRCA1 e BRCA2, que esse é muito mais fortemente atrelado a câncer de mama do que, por exemplo, sei lá, o SHEC2. Então, a gente tem vários tipos de gene, e esses genes, eles por terem penetrância variada, o que significa isso? Significa que esse gene tem relação com câncer de mama, mas qual é a possibilidade daquela mulher desenvolver um câncer de mama ao longo da vida? Então, alguns têm um risco maior, então é quase como se fosse uma fatalidade, e outras não, outras têm o gene, mas talvez nunca desenvolvam um câncer de mama atrelado àquilo lá. Então, isso é que é a penetrância, tá bem? E quando a gente olha, vou mudar eu de lugar de novo, quando a gente olha para o gene
é mais interessante, porque quando a gente olha daí o gen, a gente atrelado àquele gen, a gente pode ter uma série de outros tumores que poderiam acontecer. Então, por exemplo, você faz o diagnóstico de um câncer de mama hereditário, aí você encontra que o que levou aquele câncer era um gene do TP53. Quando você olha isso, aí você vai lá no TP53 e você fala assim, puxa, mas quais são todos os tipos de tumores que podem estar atrelados a esse risco? E aí você consegue melhorar ainda mais a sua possibilidade de cuidar daquela paciente, daquela família, porque daí você vai identificar todos os outros cânceres que porventura ela nunca faria avaliação de rastreamento e você vai atrás daquilo lá, tá bom? E aí, por esse motivo que é importante o teste genético, porque não é só o tipo de câncer, mas é o gene específico, porque a gente, sabendo qual é o gene, a gente consegue fazer essa análise para todos os outros órgãos e toda a família daquela paciente, tá bem? A gente não está cuidando só de um doente, a gente está cuidando de toda a família, tá? Então, o teste genético, ele vai avaliar essa síndrome hereditária de predisposição ao câncer e ela vai checar, então, se ela tem uma mutação em relação a uma célula normal, tá bem? Esse teste, então, ele vale para identificar as famílias portadoras, então não só a pessoa, mas aí já a família, planejar medidas de vigilância e prevenção, fazer diagnóstico precoce, reduzir mortalidade, tem impacto em terapêutica oncológica, ou seja, câncer de ovário, 20 impacto, né? Então, 20% das pacientes com câncer de ovário tem mutação germinativa em gene de reparo, e aí, existindo isso, você pode atrelar, inclusive, um determinado tratamento para aquela paciente por conta dessa descoberta, e assim por diante, tá bem? Então, os modelos de aconselhamento, eles vão seguir, eu caio de lugar mais uma vez, os modelos de suscetibilidade, de rastreamento, a gente vai, através dessa identificação, criar oportunidade. Então, por exemplo, no ATM, a mamografia, né? Então, se você descobriu uma mutação do ATM, a mamografia você vai começar aos 40 anos. Ah, mas isso a gente já começava sempre. Ok, mas talvez a gente coloque aí também uma ressonância. Então, e assim por diante. Então, você pode ser que, de repente, mude algumas coisas. Ou, por exemplo, aqui, então, o cheque 2. Na população geral, antigamente a gente tinha que a população geral faria a sua primeira colonoscopia aos 50 anos. Quando a gente encontra essa mutação do cheque 2, a gente já vai começar a discutir a colonoscopia aos 40 anos. Hoje a recomendação já é 45, tá? Para a população geral, para a primeira colonoscopia, desculpe. Mas para quem tem cheque 2, então começar aos 40. Então, é isso que vai trazer de possibilidade a identificação de um teste genético. Bom, e qual é o melhor teste a se pedir? Então, acho que eu vou entrar nessa questão, assim, a gente tem, né, a doutora Fernanda aqui, que é espetacular nisso, eu trabalho realmente sempre em conjunto, sabe, eu sempre, assim, eu gosto muito dessa área, mas eu sempre trabalho com o apoio de um oncogeneticista, eu acho que sempre vai trazer, pelo menos, né, eu que tenho acesso, então aqui em São Paulo a gente tem excelentes oncogeneticistas, né, a Fê, exemplo vivo disso, então a gente sabe que a gente tem a possibilidade de usar esse oncogeneticista, né, dessa visão, porque de repente se a gente esquece alguma coisa, a gente sabe que isso pode ter impacto para a vida daquela pessoa. Então, eu prefiro sempre trabalhar de uma forma multi, tá? E aí eu acho interessante a gente pensar quando a gente fala de teste genético, é isso aqui, o que a gente tem no Brasil, né? A expectativa e a realidade. O ideal seria que a gente usasse painéis multigenes. Hoje em dia, eu acho que é isso que seria o melhor. Ele é mais rápido, avalia o maior número de genes. Esses genes são identificados, aí você toma faz intervenção e rastreamento para uma série de pacientes e uma série de órgãos, né, dentro daquela paciente, daquela família ao mesmo tempo. A investigação, só que quais são as dificuldades, quais seriam os benefícios também atrelados a essa utilização. Quando a gente faz investigação gen a gen, o custo fica maior desse exame, a gente tem um tempo de investigação maior, porque vai, né, gera assim, vou fazer aquele, eu vou testar esse porque eu acho que esse é o mais suspeito para essa família. Bom, e se vier negativo?
é certeza que os outros não vão ser, né? Então a gente acaba fazendo um tempo de investigação maior, tem mais ansiedade associada a isso, acaba tendo menos adesão, menor chance de detecção. E se a gente faz direto um painel multigênico, a gente acaba tendo um custo por gene que é muito menor. A gente tem um tempo de investigação mais rápido, é mais efetivo, a gente consegue fazer um aconselhamento mais efetivo e tem uma maior chance de detecção. Então, o que a gente costuma fazer hoje, né, que a gente teria, teoricamente, para a gente fazer hoje para todos os pacientes, seria os testes de New Generation Sequencing, que eu acho interessante, eu gostei bastante, essa imagem foi oferecida para mim pelo Casale, mas eu acho interessante o seguinte, né? Porque, na verdade, quando você faz esse tipo de teste, você tem muita informação. E por esse motivo que eu gosto de trabalhar com oncogeneticista, porque tem muita informação, mas nem sempre você vai saber o que fazer com essa informação. Às vezes você pode se afundar no meio de tanta informação e pode perder a oportunidade de ver aquilo que de fato importa, tá? Então, ele pode ter mais achado incidental, ele pode ter mais variantes de significado incerto, então 20 a 30%, que são essas variantes de significado incerto? O que o próprio nome diz, são variantes patogênicas ali, né? São variantes não patogênicas, são variantes, são mutações identificadas, mas que a gente ainda não tem estabelecido se elas seriam a causa ou não do câncer. Então, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes é o seguinte: é uma variante de significado incerto. Quando ela ficar certa, ou seja, quando a gente tiver mais dados na literatura, maior número de dados em banco de dados, tal, será que quando for certo, ela vai ser patogênica ou ela vai ser benigna? A gente não sabe. Por esse motivo que existe muito estudo sobre essa variante de significado incerto, e para um serviço bater no peito e falar essa variante é patogênica, é muita coisa envolvida. A gente está fazendo isso agora lá no AC em relação a uma determinada variante e olha, posso dizer para vocês que é muito trabalho que se tem, porque você vai mudar totalmente a classificação daquela variante e você vai mudar muita coisa para todas as pacientes que de repente tiveram aquela mutação identificada. Então, é muita responsabilidade para bater no peito e falar, essa variante agora é patogênica. A grande maioria das variantes, quando elas são definidas como não patogênicas, como benignas. Mas é importante a gente dizer que se você tem uma paciente com variante de significado incerto, é incerto. Então, não dá alta para ela e falar tchau, vai embora, nunca mais volta. Não. A gente precisa ser visto, revisado, pelo menos uma vez por ano aí nos bancos de dados para saber se houve uma reclassificação. Porque se reclassificar como patogênico, você vai ter que fazer alguma coisa, tá? Mudar aí de lugar de novo. E as mutações germinativas, elas são citadas, então, existem mais de 400 genes relacionados, tá bom? Já identificados. Esses testes atuais, então, esses painéis atuais podem realmente identificar grande, assim, esse número, mas a gente tem muito gene de baixa penetrância, então também tem que saber lidar muito com essa paciente, porque de repente tem uma mutação patogênica, mas essa mutação patogênica ela tem tão pouca relevância que você não tem como chegar para essa paciente e falar, então vamos tirar a mama ou vamos fazer alguma conduta, porque aquilo não vai trazer benefício para aquela paciente. Por esse motivo que é extremamente importante esse aconselhamento pré-teste, essa boa avaliação do teste, avaliação pós-teste, porque é muita coisa realmente envolvida. Então, a gente tem genes que a gente tem são muito raros, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eles são, né, mais raros, mas eles têm uma alta penetrância, tá? Então, BRCA1, BRCA2 e tal, mas a gente tem outros que que estão nesse outro ponto aqui, que eles são mais comuns, né? Então, trocar eu de lugar de novo. São genes mais comuns, mas eles têm daí, ó, uma baixa penetrância. Então, pode ser que fazendo os testes multigene, você vai encontrar mais frequentemente essas mutações, mas que têm muito pouca penetrância em relação a desenvolvimento de doença naquela paciente ou naquela família, tá bem? Então, esse dado aqui é só para trazer para vocês o que é a realidade. Então, não é simplesmente, a paciente tem todos aqueles critérios, você vai lá e vai fazer o teste, tá? Aí o teste vai vir positivo. Calma lá, lembra do hambúrguer lá, né? Então, assim, a realidade, ela é diferente
do que a gente tinha de expectativa. Então, quando a gente faz o teste, a gente também não vai achar lindo, maravilhoso todo o gene para todo mundo. A gente tem uma prevalência de mutação que gira em torno de 24%. Quando o paciente tem câncer de ovário na família, isso aumenta, vai para 40%. Quando tem mama masculina, né, com mama ou ovário na família, 35%. Quando tem um câncer de mama isolado, com menos de 35 anos, ou seja, olha só, você pega uma paciente de 32 anos com câncer de mama e fala, nossa, não, esse teste com certeza vai dar positivo. 13%. Tá? E mama e ovário na mesma paciente, aí sim, claro, daí já vai para 49%. Então, só para mostrar para vocês que não é assim também tão fácil você realmente bater o martelo num teste positivo. Isso eu acho importante ser dito, porque tem muita gente daí que fica esperando essa positividade, e se essa positividade não acontece, a paciente, olha, não, então o seu câncer não foi hereditário, então pode ficar tranquila. Pera lá, a família não sumiu. O câncer não sumiu. Então, assim, continua tendo um olhar diferenciado para essa paciente, porque a gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe. A gente já sabe bastante coisa, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá bem? Aqui, quando a gente fala, né, então, dessa questão de risco de associação, é aquilo que eu falei lá do NCCN, as coisas mudam, né? Então, a gente tem publicações, quanto mais atuais são as publicações, mais a gente vai vendo a possibilidade da associação do câncer de mama com um determinado tipo de gene. Então, por exemplo, esse PALB-B2 aqui, ele nunca era citado, sei lá, há 5 anos, pelo que eu me lembro, a gente não falava do PALB-B2, estava começando a falar dele, né? Não lembro exatamente quando foi que começou, mas com certeza o que eu estou querendo dizer é, a gente vai ouvindo falar mais frequentemente conforme a gente vai tendo dado. Esse ATM aqui, eu lembro pessoalmente a primeira vez que a gente levou uma paciente com ATM para discutir em reunião de tumor board para saber, porque a paciente porque queria fazer cirurgia preventiva, redutora de risco, e a gente não tinha ainda uma evidência. Eu estava viajando, eu estava na Europa e o pessoal estava pedindo, pelo amor de Deus, qual é a sua opinião para o tumor board, porque a paciente estava insistindo em fazer a cirurgia e tal. Então, assim, ou seja, e hoje, olha só, né, dado aqui de 2017, essa associação, ela é muito grande, olha, tá aqui a linha e olha, tá totalmente para o outro lado aqui de realmente ter esse risco maior, tá bom? E não era aqueles genes super mega conhecidos, que na época era BRCA1 e 2, TP53, CDH1 e PTEN. Bom, e aí é o que a gente está falando. Uma vez identificado um gene de alto risco, com alta penetrância, com risco realmente de ter algo que você pode fazer de diferente para aquela paciente, aí você começa, por exemplo, a indicar coisas que sejam atreladas à redução de risco ou à melhora de sobrevida ou melhora no tratamento dessas pacientes. Então, por exemplo, quando que a gente usa ressonância somada no tratamento? Quando a gente tem ATM, CHEK2, esse STK11, PALB, PTEN, taranana. Quando que a gente vai discutir mastectomia redutora de risco? Na PALB, na PTEN, então a gente vai mudando esse mapa, esse modelo, de acordo com o tipo de gene e com o que a gente tem estabelecido na literatura naquele momento. Por esse motivo, muita atenção, as coisas mudam e mudam muito rápido, então a gente tem que estar sempre up to date com tudo isso, tá? Esse trabalho aqui eu achei bárbaro, porque no final das contas mostra o seguinte, a gente seguia por esse modelo do NCCN, tá bem? Mas olha que interessante esse resultado. Esse resultado mostrou o seguinte, quando a gente pegava pacientes que eram incluídos nos critérios do NCCN e pacientes que não eram incluídos, né, estão do lado de cá, não eram incluídos no NCCN, olha que interessante. A gente tinha 49% de pacientes com critérios e desses 9,39% com mutação patogênica. E do outro lado, 50% das pacientes que não tinham critério com mutação patogênica em 7,9%. Ou seja, será que é só o critério do NCCN? Por esse motivo que eu coloco para vocês essa atenção, né? A gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente já sabe bastante coisa, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E esse outro trabalho aqui que eu também achei interessante, nesse mesmo modelo, né? Será que só o NCCN basta? Aqui ele levantou de 2000 a 2016 quase 4.000 pacientes e mostrou que realmente 2.035 pacientes não tinham indicação de testagem, né, pelo NCCN,
14 dessas pacientes, ou seja, quase 1% delas tinham variante patogênica BRCA1 e BRCA2. Por esse motivo que quem lê esses trabalhos acaba sugerindo a tal da testagem universal, né? Que seria a gente testar todo mundo, porque imagina que a gente pode ter 1% da população mundial passeando pelas ruas sem nunca ter o conhecimento de história familiar, tal, mas que podem carregar neles próprios uma mutação patogênica com suspeita de desenvolvimento para câncer. E essas pessoas, a gente sabe que se a gente começasse um rastreamento diferenciado, que a gente faria tratamentos diferenciados em fases mais precoces. Então, é por esse motivo aqui que algumas pessoas são a favor de testagem universal, tá? Bom, mas e aí, né? Aí a gente volta para a Terra e pensa assim, bom, e o Brasil, como estamos? Bom, no Brasil o que acontece é o seguinte, a gente tem muita regra, tá, de ANS. Então, aquelas pacientes com fenótipo suspeito, né, para síndrome de câncer mamovário, e que tenham passado realmente com oncogeneticista, e o oncogeneticista pede ao convênio, o convênio ele autoriza, só que ele não autoriza rapidamente ali, eu acho que depois eu vou mudar aqui. A Fê pode explicar melhor isso, porque daí eu não faço esse pedido, então quando o paciente pede para mim, doutora, me faz um pedido de teste genético, eu de novo falo, eu encaminho para um oncogeneticista, mas existe esse rastreamento escalonado, né? Então, a ANS ela autoriza, desde que seja pedido por um oncogeneticista, só depois vou pedir para a doutora Fernanda explicar melhor isso, e existe uma possibilidade, alguém comentou esses dias comigo que existe uma sugestão de que isso mude, mas eu acho que ainda não mudou, tá bom? Mas a gente tem, então, um rastreamento. Começa com um sequenciamento de BRCA1, depois vai para o sequenciamento de BRCA2, e aí depois faz o MLPA, ou seja, são etapas. Então, não é aquela coisa de você pedir tudo ao mesmo tempo, tá bom? Na minha opinião, isso não é inteligente, mas é assim que é feito. E nas pacientes, algumas pacientes específicas, por exemplo, os judeus Ashkenazi, faz o sequenciamento de mutação fundadora já direto, que são algumas mutações que são mais frequentemente encontradas nesse grupo de população, tá bom? E aí, olha só que interessante, né? Por esse motivo que eu estou comentando aqui. A gente tem altíssimos índices, espera aí, só um pouquinho. A gente tem alto índice de TP53, dessa mutação, dessa variante patogênica do R337H, na região sul e sudeste. Mas isso acaba não entrando dentro desse rastreamento escalonado, né? Então, por esse motivo que eu digo que a nossa expectativa e realidade são bastante diferentes, tá? Então, esse sequenciamento, ele é feito para checar se todos aqueles genes, né, estão adequados. Então, lembra da história da biologia lá, o A com T, G com C, A com T, G com C. Então, ele vai sequenciando tudo isso. Só que nem sempre você tem, a questão é a sequência, às vezes falta um pedaço. Então, de repente, faltou um pedaço inteiro do gene, a sequência que você enxerga, ela tá lá certinha. Todos os A's estão com todos os T's, todos os G's estão com todos os C's. Mas, quando falta um pedaço, às vezes o desenvolvimento da doença ele acontece exatamente porque está faltando um pedaço, tá bom? E aí a gente usa uma técnica chamada MLPA, que é essa que vai checar, então, se está faltando ali um pedaço dessa sequência. Então, aqui, por exemplo, ó, tá, né, quando está faltando um pedaço, você fala assim, bom, então, na verdade, a mutação ela está acontecendo, na verdade, pela falta do gene, tá bom? Essa aqui seria um fluxograma, então, de investigação. Então, você tem um paciente com câncer de mama, hereditário suspeito, faz o BRCA1, BRCA2 sequência. Se tem um teste negativo ou uma variante de significado incerto, aí vai para teste multigene. Então, essa seria o escalonamento, né, que eu comentei. Algumas coisas que a gente poderia até chegar, mas aí só totalmente off-label, porque absolutamente nada disso é coberto. Daí, por exemplo, a questão do exoma, né? Então, isso realmente daí eu não vou entrar nessa área, porque eu acho que a gente já entra em questões que não precisa mais nem ser faladas aí, tá? Quer dizer, precisa falar, mas eu acho que não nesse nosso fórum. As classificações elas vão variar, mais ou menos parecido com o BIRADS, né? Então, benigna, aquela provavelmente benigna, aquelas variantes de significado incerto, a provavelmente patogênica e a patogênica, por esse motivo que eu acho que a leitura disso é sempre muito importante pelo
oncogeneticista, e a gente tem algumas considerações, né? Então, será que vamos só reclamar desse escalonamento? Não, tem alguns casos onde talvez fosse aceitável mesmo a gente testar só BRCA1 e BRCA2. Então, paciente com câncer de mama em judia asquenazia em qualquer idade, múltiplos cânceres de mama, ovário, pâncreas e próstata de alto grau, câncer de mama triplo negativo abaixo de 60, câncer de ovário, o subtipo seroso ou mama masculino. E o que eu acho interessante, esse aqui foi um trabalho de vários grupos, tá bom? Estou aqui. Que mostrou também que mesmo quando você testa BRCA1 e BRCA2, nem todos são iguais, né? Então a gente tem mutações diferentes nesses genes, de acordo com a região que essa paciente está, né? Então, assim, a gente tem várias, desculpa aqui, a gente tem variantes patogênicas diferentes de acordo com cada localização do país. Então, não é uma coisa assim, so simple, né? Então, a gente precisa realmente costumar fazer essa checagem. E seria interessante, sim, se a gente tivesse algum modelo mais específico para regionalidades. Por exemplo, a gente sabe que a prevalência da mutação do R337H do gene TP53 no Paraná, por 1.000 habitantes, é muito alta, né? Então, assim, ela é muito alta, acaba sendo aí um portador por cada 300 nascidos vivos. Então, o ideal seria que você não tivesse só essa questão do tipo de teste, mas um tipo de teste regionalizado talvez fosse de extrema importância quando a gente fala de modelo econômico de um país, tá bom? Quando testar só o TP53, a gente tem aqui, né? Então, assim, na minha opinião, então, Paraná aí deveria, né? Mas, de qualquer forma, o fenótipo pessoal com alguns tipos de tumor específicos, sarcoma, plástico coroide, eu acho que isso aqui pode ser pulado. E aqui, como eu estava falando, câncer de mama em mulheres no sul, sudeste, talvez fosse interessante realmente a gente testar mesmo o TP53 sempre nesse grupo de pacientes, tá bem? Então, aqui as minhas conclusões para acabar. Então, essa é uma aula, né, que eu acho que para profissionais, graduação, tal, profissionais da saúde. Então, o que tem que ser lembrado? Sempre lembrar que existe câncer hereditário, sempre perguntar sobre a história familiar em diferentes consultas, tá bom? Porque muitas vezes a primeira consulta é aquela que você vai focar no câncer da paciente, não sobra tempo para falar da família. Às vezes a paciente fala que não tem casos de câncer, mas ela não lembrou ou ela nunca perguntou. E aí eu sempre então pergunto de novo em novas consultas, aí como é que tá a família? Mais alguém com câncer? E aí é impressionante como muda isso, tá? Sempre considerar a hereditariedade, mesmo sem a testagem na conversa com os pacientes. Sempre realizar procedimentos sem volta com a maior informação possível. O que eu quero dizer com isso? Doutora Ana, eu vim aqui para tirar a mama igual a Angelina Jolie. Opa, calma lá, essa cirurgia tem uma série de consequências para a sua vida. Tem genes, por exemplo, genes de BRCA2, onde a gente, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que talvez a cirurgia redutora de risco da mama nem traga benefício em relação à sobrevida. Então, muito cuidado. Antes de intervenções, que principalmente intervenções sem volta, ter a maior quantidade de informação possível, tá? E sobre os testes, então, os testes para investigação genética estão em constante progresso. Essas novas tecnologias de NGS, sequenciamento em massa, é mais custo-efetiva. E embora os painéis multigênicos ainda não tenham a cobertura completa pelos planos de saúde, deve-se sempre discutir com os pacientes a vantagem e a desvantagem de abordagem nesse caso. E os testes hoje em dia, graças a Deus, baratearam demais. Então, tem muita paciente que independente do plano de saúde, às vezes vale muito a pena essa conversa e essa coleta, tá bom? Bom, gostaria só de agradecer, tem vários slides aqui do Casale, alguns da Nirvana, e inclusive já 2 slides aqui, até que da aula da Marina, que apresentou a sua tese de mestrado na sexta-feira, e foi uma graça sobre adenomastectomias, foi lindo, e eu acabei já usando dois testes desses, tá bom? 2 slides desse. Um grande beijo e encontro vocês daqui a pouco para a discussão.